Pessoal, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro de toda semana aqui no Instagram, onde a gente conversa sobre um tema relacionado à criação de filhos com TDAH. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente está no mês de fevereiro e nesse mês a gente está conversando sobre inclusão escolar do TDAH. A gente está falando sobre todas as nuances que envolvem esse processo de inclusão, tanto na parte do apoio dos pais em casa, na rotina de estudo, também na inclusão do TDAH na sala de aula, com algumas estratégias, com algumas orientações para você, família, também poder acompanhar esse processo na escola. Seja muito bem-vinda. A gente está desde janeiro conversando sobre esse tema. A gente já fez várias lives, vários encontros sobre esse tema. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre rotina de estudo, tá? A gente vai falar dos passos que compõem essa rotina de estudo, que eu sei que é uma coisa que as mães desejam muito, mas que é um desafio muito grande colocar em prática, principalmente quando a gente está falando de uma criança com TDAH. Na maioria das vezes a gente tem aquele momento de fazer o dever de casa, a atividade de casa, mas a rotina de estudo, onde a criança vai, além da atividade de casa, ter um momento para ela revisar a matéria, para ela estudar um pouco, né? Ter esse estudo contínuo e não só parar para estudar na véspera de prova, é mais difícil, né? É um desafio muito grande. A gente vai falar um pouquinho dos passos que compõem a estruturação dessa rotina de estudo, ok? Então, fico muito feliz que você está aqui comigo. Muito boa noite para você. E a gente já vai começar, mas eu já quero dizer aqui que eu estou muito feliz hoje, né? Quem acompanhou meus stories durante o dia já está sabendo, né, da novidade. Hoje eu participei, fui num congresso de educação para professores daqui de uma cidade próxima, e lá, junto com o meu amigo, parceiro, Caio, nós lançamos uma formação para professores do ensino fundamental, né? Educação infantil e ensino fundamental, para entenderem o que é o TDAH e como trabalhar com TDAH na sala de aula. Então, a formação Inclusão Escolar do TDAH Infantil foi lançada hoje lá no Congresso. A gente vai estar lá durante toda essa semana, lá participando do evento, conversando com os professores que estão participando do evento, divulgando a formação, para que a gente consiga ter o maior número de professores, de profissionais da área de educação fazendo essa formação, né? Porque o movimento, né, ele tem que ser em todas as frentes. A gente tem que orientar famílias, né? A gente tem que trabalhar com os profissionais, psicólogos, psicopedagogos, para atenderem, né, de uma forma com mais qualidade essas crianças, mas também a gente tem que capacitar professores. E a gente tem uma lei, que é a Lei 14.254, que garante o direito da inclusão da criança com TDAH na escola. E os professores precisam conhecer essa lei, e não só conhecer a lei, mas precisam saber como colocar essa lei em prática. E a lei, ela traz algumas garantias, né, para as crianças com TDAH, mas também traz alguns deveres para a escola. E o curso vai focar exatamente nesses deveres que a escola tem para cumprir a lei do TDAH, que é a Lei 14.254 de 2021. E dentre, né, o que está preconizado na lei, a gente tem identificação precoce, né, de sinais precoces de TDAH para encaminhamento para avaliação. Então o professor tem que estar capacitado para conseguir perceber esses sinais e também discernir minimamente, que é claro que ele não vai fazer um diagnóstico, né, nem vai fazer uma avaliação muito precisa, mas minimamente o professor precisa identificar se aqueles sinais podem ser de um transtorno, né, de alguma dificuldade maior, ou se faz parte daquilo que é esperado para a faixa etária daquela criança. Então, identificar sinais precoces do TDAH e também implementar estratégias pedagógicas para lidar com essa criança, para promover a aprendizagem dessa criança na sala de aula. Então, se a gente tem uma lei que garante isso, né, para os nossos alunos com TDAH, e traz também esses deveres para os professores e principalmente para a escola, a gente precisa capacitar esses profissionais
para entender, conhecer, né, entender a lei e colocar essa lei em prática. E a formação Inclusão Escolar TDAH Infantil é justamente para isso. Essa formação ela vai focar nessa lei, como você vai conseguir colocar essa lei em prática na sala de aula e na sua escola. Então, a gente vai começar a divulgar também agora nas redes sociais, porque como é uma formação online, outras pessoas vão poder participar, né? Então, peço aí para você que é mãe de TDAH, que compartilhe, né, que divulgue essa formação para o máximo de pessoas que vocês conhecerem, para professores, para que a gente tenha o maior número de profissionais capacitados para atender as crianças com TDAH, tá bom? Gente, boa noite. Conversamos aqui um pouquinho no início, né? Quem está chegando aqui novo, sou Juliana Deodato, trabalho com crianças e famílias de crianças com TDAH. Toda semana a gente está aqui no nosso bate-papo, né, no nosso Papo de Mãe TDAH, para conversar sobre algum tema relacionado à criação de filhos com TDAH. E esse ano, o ano de 2025, é o ano da inclusão escolar. É o ano que a gente vai falar muito sobre isso. Então, você já é minha convidada para estar aqui toda semana comigo. E aqui é o momento da gente conversar. A gente vai ter um tema, né, o nosso tema dessa semana, mas vocês podem fazer perguntas, comentários, para que a gente possa bater esse papo aqui juntas e ninguém sair com dúvidas, tá bom? Ó, o nosso tema de hoje, né, é sobre rotina de estudo para o TDAH, para uma criança com TDAH. Eu vou falar para vocês alguns passos que compõem a criação dessa rotina de estudos em casa, ok? Então a gente vai tratar da inclusão do TDAH tanto na escola quanto o que a gente pode fazer em casa para ajudar nesse processo, tudo bem? Então fique à vontade para comentar e para perguntar, caso você deseje. Vamos lá. Só para reforçar, gente, toda terça-feira, no mês de fevereiro, toda terça-feira a gente vai estar aqui 18 horas conversando sobre esse tema, né, inclusão escolar. A gente já tem um cronograma aqui no Instagram, já está postado para vocês, um cronograma com as datas, com os horários e com os temas que a gente vai conversar nesse mês de fevereiro. Lembrando que a live só fica gravada por 24 horas. Então, se você quer encaminhar para alguém, agora é a hora de encaminhar. Se você quer rever essa live depois, você tem 24 horas para assistir a live, porque depois a live sai do ar e fica disponível apenas para as mães que vão participar da minha mentoria de estudo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar. Quando a gente fala de TDAH, seja relacionado a estudo, seja relacionado a qualquer área da vida de uma pessoa com TDAH, a gente tem que entender o seguinte, que o cérebro TDAH, quando ele se depara com uma atividade, boa noite, Daniele, quando ele se depara com uma atividade, quando ele se depara com uma demanda, com uma situação que ele avalia como chata, monótona, repetitiva, que ele não vê sentido naquilo, que exige desse cérebro um esforço mental prolongado, né, um esforço atencional maior, e que envolve e exige dele um passo a passo, uma sequência de ações, esse cérebro, ele é como se ele criasse uma resistência, um bloqueio para o engajamento daquela pessoa, daquela criança, nesse tipo de atividade. E isso acontece principalmente por quê? Porque para que a gente consiga realizar uma ação, a gente precisa dentre outras coisas, né, da dopamina, a gente precisa de neurotransmissores, que é para poder funcionar o nosso cérebro, que é o combustível do nosso cérebro. Mas quando a gente está diante de uma situação que a gente precisa gastar uma energia maior, porque aquela situação, aquela atividade, aquela demanda, ela é desafiadora para a gente, ela é mais difícil para a gente realizar, o nosso cérebro avalia da seguinte forma: olha, eu não tenho combustível suficiente para realizar essa ação, então eu vou economizar essa energia para uma outra coisa e não vou iniciar essa ação. Eu vou tentar fugir e me esquivar dessa ação. Então, muitas vezes, o comportamento de procrastinação, de fuga, de esquiva de uma atividade, de uma demanda que a gente está solicitando da criança com TDAH,
acontece justamente por conta dessa avaliação, vamos dizer assim, né, que o cérebro faz diante daquelas situações e que ele considera que não são situações prazerosas para ele, que vão trazer algum benefício, né, imediato, alguma recompensa imediata. Então ele guarda aquela energia, guarda aquele combustível para um outro tipo de ação, outro tipo de demanda. E aí a gente tem uma criança com TDAH que produz menos combustível que uma outra criança que não tem TDAH. Então, se ele tem pouco combustível, esse racionamento vai acontecer com muito mais frequência, né? Então, diante dessa realidade, diante dessa característica que uma criança com TDAH, um adolescente com TDAH tem, a gente precisa pensar qual seria a melhor estratégia para lidar com essa criança e conseguir implementar uma rotina de estudo eficiente. Porque, de forma tradicional, né, usando as estratégias que são mais tradicionais, a gente provavelmente não vai conseguir. Ok? Lembrando, gente, eu gosto sempre de falar essa frase, né? Nem tudo que funciona para uma criança que não tem TDAH vai funcionar para uma criança que tem TDAH. A gente precisa pensar cada caso e a gente precisa pensar no como funciona aquele cérebro para a gente poder otimizar e ganhar e oferecer para esse cérebro aquilo que esse cérebro precisa para conseguir executar as ações que a gente deseja, ok? Então, implementar uma rotina de estudo requer estratégia. Se você for com a cara e a coragem para impor e para trazer ali na base da força que eu falo não é só questão de bater, né? Mas da força que eu digo no sentido de querer fazer com que a criança sente e faça atividade e estude, você vai ficar numa queda de braço, vai se estressar, vai, né, perder a paciência, porque todo dia você vai ter que ter uma batalha com seu filho. E aí o que acaba acontecendo? Ou você larga de mão, porque você já cansou, já desistiu, ou você vai focar apenas no dever de casa e estudar para a prova na véspera da prova, porque aí é um momento específico lá do final do trimestre ou do bimestre. Agora, esse estudo contínuo, diário, que vai fazer com que essa criança aprenda de fato e que vai fazer com que ela não precise gastar tanta energia lá no final, na véspera da prova, e que vai fazer com que ela tenha uma performance, um resultado, um rendimento melhor do que ela simplesmente estudar na véspera da prova, ter que armazenar tudo na cabecinha dela e lembrar na hora de fazer a prova. Então, a gente acaba desistindo de fazer isso, porque dá muito trabalho, porque a gente não consegue fazer. E dá muito trabalho, de fato, mas a gente só não consegue fazer porque a gente não está usando as ferramentas corretas, não está usando a estratégia adequada, a gente não está sabendo como fazer, ok? Então, é importante a gente seguir alguns passos, a gente entender que rotina de estudo não é só você definir que a criança tem que estudar todo dia, durante 1 hora, ou sei lá quanto tempo, e que a criança tem que sentar e estudar. Não é só isso. Também não envolve só a gente trabalhar com o como ela estuda. Então eu vou aqui orientar meu filho para ele fazer um mapa mental, ou para ele fazer um resumo, ou para ele sublinhar as partes mais importantes, ou para ele ler todo dia a matéria que deu na aula. Não é só sobre o como ele vai estudar também. A rotina de estudo, ela envolve a gente trabalhar o como, né? Porque é importante as estratégias de estudo, né? O como ele vai estudar, a forma como ele estuda é importante, e a criança não aprende isso, né? Mas é importante. Mas também envolve uma organização de onde essa criança vai estudar, quando essa criança vai estudar, quanto tempo ela vai estudar, né? Qual local, quais materiais, como organizar esses materiais, como organizar a mesa de estudo. Tudo isso tem a ver com rotina de estudo. E tudo isso é uma preparação para a gente chegar lá na rotina de estudo. Entende? Então não dá para a gente pensar
em implementar uma rotina de estudo simplesmente pegando lá o calendário, organizando um horário, organizando e definindo que a criança todo dia vai ter que sentar 1 hora para estudar. Não vai funcionar, pelo menos na maioria dos casos, porque a criança ela não vai dar conta disso. Primeiro porque ela não vai dar conta de sentar 1 hora para estudar. Ela vai tentar de todas as formas fugir disso, ou se ela for um pouquinho maior, já pré-adolescente ou até adolescente, ela vai até fingir que está estudando. Ou ela vai pegar o livro, vai ler e disse que estudou, e no final das contas não estudou nada, porque não é lendo que a gente estuda para as matérias, né? Não é só lendo também, mas não é só lendo. Então ela não tem estratégia para estudar, ela não tem organização para fazer isso, e a gente está falando de uma criança com TDAH. Crianças com TDAH, o principal problema do TDAH é a disfunção executiva. É a disfunção nessas capacidades de organização, de planejamento, de priorização de ações, de definição de objetivos, de manter, né, o seu comportamento focado num alvo, no objetivo, até que ele termine e atinja esse objetivo. Então, essas disfunções executivas, elas vão trazer muitos prejuízos para essa criança na hora de estudar. Então, a gente precisa ajudar essa criança a se organizar, a se planejar, para que ela consiga, de fato, estudar. E aí, na semana que vem, na terça-feira que vem, a gente vai ter um complemento dessa live de hoje, que é como a gente vai poder orientar a criança e o adolescente a se planejar no estudo, principalmente quando ele tem atividades que ele vai fazer não para amanhã, mas para a semana que vem ou para daqui a 15 dias, quando ele tem atividades que ele precisa cumprir no médio e longo prazo, que são provas, trabalhos, enfim, coisas que ele tem que se organizar para isso. Então, esse planejamento, não adianta só a gente querer que a criança se dê conta sozinha. A gente precisa dar suporte. E o suporte, ele vem justamente para que essa disfunção executiva não traga tantos prejuízos. Então, se a gente tem um cérebro que tem uma disfunção executiva, que o problema dele está nas funções executivas, o que nós precisamos ser, nesse primeiro momento, as funções executivas externas dessa criança. Se essa criança tem dificuldade de organização, de planejamento, de priorização, a gente vai ajudar essa criança a executar essas ações. Num primeiro momento, a gente vai estar ali junto com ela, fazendo e mostrando para ela como se faz, treinando essa criança. Depois a gente vai começar a entrar numa outra etapa, que é a etapa onde a criança faz e a gente monitora, e até que a gente chega na última etapa, que é a etapa da autonomia, onde a criança faz continua o monitoramento, mas um monitoramento mais distanciado, né, não tão presente quanto é o monitoramento da segunda etapa, onde a criança está fazendo e a gente está junto, né, orientando, ajustando aquilo que precisa ser ajustado, ok? Essas 3 etapas, depois a gente vai ter uma live para falar sobre elas, a gente vai esmiuçar um pouquinho mais, mas são as 3 etapas do treinamento. E a criança precisa passar por esse treinamento, porque sem treinamento ela não desenvolve essas habilidades que a gente deseja que ela desenvolva, e ela não vai conseguir colocar em prática aquilo que a gente quer que ela execute, tá? Queria que vocês colocassem aí para mim, se vocês têm dificuldade com o filho de vocês nessa rotina de estudo, se vocês conseguem implementar essa rotina de estudo, seu filho consegue estudar um pouquinho todo dia, ou se ele só tem um momento do dever de casa. Coloquem para mim, para eu saber como é que tá a realidade da casa de vocês e poder ajudar de alguma forma. Primeiro, seu filho, você consegue fazer essa rotina de estudo com seu filho, ou você só consegue fazer a parte de dever de casa e estudar para a prova? Boa noite, boa noite. Por quê, gente? É diferente, tá? A gente tem muitas vezes o dever de casa ali, né? Então só o dever de casa e estudar para a prova, mas a gente precisa também ter esse momento de estudo contínuo para que não acumule matéria para a gente estudar na véspera da prova.
Ó, oi, Patrícia. Patrícia colocou aqui, estamos caminhando para a autonomia. Que maravilha! Exatamente isso. Por quê? Primeiro a gente foi lá na primeira etapa, trabalhando ali junto, fazendo junto, orientando. Depois a criança, ela já viu, ela já sabe como faz, e a gente então se afasta um pouquinho, a gente vai estar ali junto ainda, e a criança, o adolescente está fazendo, a gente está monitorando, né? E aí depois caminha para essa etapa da autonomia. E aí, gente, é um trabalho de médio e longo prazo, né, Patrícia? A gente trabalhou um tempo atrás na orientação de pais, né? E como o seu filho estava lá atrás e como ele está hoje, claro que com certeza você está percebendo uma diferença enorme, justamente porque investiu nisso, né? Porque não desistiu, trabalhou nessa autonomia, e por mais que seja cansativo, por mais que seja desafiador, por mais que pra gente possa parecer que está demorando muito, os resultados aparecem, e o que a gente deseja, né, é que essa criança cresça, esse adolescente cresça e se torne um adulto funcional, um adulto independente na sua vida. Esse é o nosso grande objetivo, porque enquanto ele é criança e adolescente, ele está em fase de treinamento, né? Mas quando ele vira adulto, que ele vai para a vida, aí é jogo mesmo. Aí não é mais treino, aí é jogo para valer. Enquanto ele é adolescente, enquanto ele é criança, ele pode errar, ele pode, né, experimentar, ele está em fase de treinamento, a gente tá ok. Mas aí a gente está pensando no futuro, né? Quando a gente não estiver tão próximo deles assim para dar tanto suporte, né? Ó, a Kátia colocou que é só rotina de trabalhos e provas. Isso acontece muito, Kátia. Daniele, bem difícil, ele resiste bastante, estou fazendo combinados com ele, mas agora no início desse ano está mais animado. Isso aí, e é bom a gente começar logo desde o início, porque se eles começam sem uma rotina desde o início, até começando agora, aí deixa sem rotina. Quando a gente começar a querer implementar a rotina, vai ficar muito mais difícil, tá? Ó, a Patrícia colocou, está caminhando há uns 2 anos, então olha, tá há uns 2 anos na constância do trabalho e está colhendo frutos, está começando a colher frutos, e esses frutos vão ser frutos que vão ser permanentes, né? Não é um fruto que você vai colher agora, mas daqui a pouco a árvore não dá mais frutos, né? Não, ele vai ser fruto permanente. Por quê? Porque foi enraizado, foi trabalhado de verdade essas habilidades. E aí a gente com certeza vai colher, talvez não no tempo que a gente deseja, né? Que a gente quer colher logo, né? Mas lembrando, gente, quando a gente planta uma semente, antes daquela semente crescer, virar uma árvore, né? E começar a dar frutos, a gente tem ali a sementinha sendo plantada, e a gente, por um grande período de tempo, a gente não vê nada acontecer. A gente olha, a gente molha, a gente rega, né? A gente bota a luz solar, a gente, né, cuida para as ervas daninhas não tomarem conta ali daquele espaço. A gente acredita, a gente realmente acredita que aquela plantinha vai crescer, vai germinar a semente, vai crescer a plantinha, mas a gente não vê nada durante um tempo. Mas a raiz, ela tá crescendo para baixo, por isso que a gente não tá vendo. Até chegar uma hora que ela rompe e começa a crescer. Só que ela começa a crescer e não dá fruto logo. Ela começa a crescer, cresce, até que chega uma hora que ela tá pronta para dar frutos. E aí quando ela começa a dar frutos, ela não para mais. Ela só vai dando frutos. É a mesma coisa a educação de uma criança, né? A gente tá ali com aquela sementinha plantada, regando, né? Tirando as ervas daninhas, dando suporte, dando nosso amor, dando atenção, dando tudo que essa criança precisa, e por um tempo a gente olha e parece que não está acontecendo nada, parece que não está tendo mudança nenhuma, mas é a raiz que está sendo formada ali, até que essa criança ela vai desabrochando e começa a dar fruto. Então é a mesma coisa, gente. A gente precisa ter paciência, porque mudando o cérebro é a gente trabalhar com um cérebro que funciona de uma forma e a gente quer que ele funcione de outra. E aí? Não é de um dia para o outro, né? A gente precisa investir em tempo para que esse cérebro comece a funcionar da forma que a gente espera que ele funcione. Agora, dentro dessa estrutura que a gente está falando aqui, o que é mais importante a gente entender, né, dentro desse panorama todo que eu tracei aqui, é que a gente precisa utilizar
uma estratégia super eficiente para TDAH, que é a estratégia dos micropassos. Isso não é só para rotina de estudo, é para tudo na vida do TDAH. Por que a gente trabalha com micropassos? Porque quando o cérebro TDAH está diante de uma atividade, de uma demanda, de uma situação que ele interpreta como que vai exigir muito dele, muito combustível cerebral, que vai exigir muito dele para conseguir realizar aquela ação. Lembra que eu expliquei que ele bloqueia, né? Que ele cria uma resistência? Então o que a gente vai fazer? A gente vai quebrar essa resistência, quebrando também as atividades, as ações, as metas, os objetivos em pequenos passos. Então a gente tem um objetivo a atingir, que é implementar a rotina de estudo. Vamos dizer que a gente tem lá como meta principal que a criança estude todos os dias 1 hora. Vamos colocar que a nossa meta é essa, né? Implementar a rotina de estudo onde o meu filho vai estudar todos os dias 1 hora. Ok. Só que se a gente tem essa meta, a gente tem esse objetivo, a gente tem esse desejo, e a gente começa a exigir que essa criança sente todos os dias para estudar 1 hora, a gente vai criar uma guerra, a gente vai se estressar, a gente vai se apurrar todo dia e provavelmente a gente não vai conseguir que isso aconteça. Aí vai chegar uma hora que a gente desiste, né? E faz só aquilo que realmente tem que fazer, que é o dever de casa, os trabalhos têm que ser feitos e estudar para a prova. Agora, a gente abre mão desse estudo contínuo porque dá trabalho e fica estressante. E aí a gente tem alguns passos para a gente conseguir chegar nessa rotina de estudo, né? A gente precisa cuidar de algumas coisas antes, né? Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. É claro que não necessariamente são essas etapas somente, tá? É só para mostrar para vocês como funciona a questão dos micropassos. A gente pega uma meta maior e a gente quebra essa meta em micrometas, em micropassos. Então, por exemplo, para eu chegar da minha casa até a rodoviária da minha cidade, eu tenho vários passos que eu tenho que dar para chegar lá. Então não é simplesmente sair daqui e chegar lá. Eu tenho várias ações que eu preciso realizar para poder chegar lá. Se eu quero lá na cozinha da minha casa pegar uma água, que é o meu objetivo, eu não simplesmente do nada abro a geladeira e pego uma água. Não, eu tenho que levantar daqui, né? Calço o chinelo, aí levanto, vou até a porta, abro a porta, saio, vou andando no corredor, dou 50 passos, chego na cozinha, vou até a geladeira, abro a porta da geladeira, pego a garrafa, boto a água no copo. Então, assim, são vários passos para se chegar. E esse algoritmo é o que a gente tem que começar a treinar para poder definir os micropassos, né, e as micrometas para o TDAH. Vou mostrar para vocês um exemplo aqui, para vocês perceberem o quanto que a gente precisa estruturar essas estratégias, né, e o que envolve também a gente trabalhar uma rotina de estudo, que não é só simplesmente sentar e estudar e nem trabalhar técnica de estudo. Antigamente, psicopedagogo tinha muito isso, né, e quando a gente pensava também em rotina de estudo, a gente pensava muito em técnica de estudo. Então eu vou ensinar para a criança técnica de resumo, técnica de fichamento, técnica para sublinhar, técnica de esquema. Era isso que se resumia a rotina de estudo. E hoje a gente entende que a rotina de estudo não é só isso. Isso aí é uma parte da rotina, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. Eu representei os micropassos como uma escada, tá? No topo da escada, a gente tem o nosso objetivo. Isso aqui você pode colocar aqui nesse objetivo o que você deseja. Por exemplo, eu quero que meu filho arrume a cama dele todos os dias quando ele acorda. Esse é o objetivo, tá aqui no topo da escada. Mas para que meu filho faça isso todos os dias, eu tenho alguns passos que eu preciso percorrer com ele até ele chegar nesse objetivo. Quais são os passos que eu preciso? E aí eu vou definindo esses passos e vou treinando e ensinando meu filho a cada passo desse.
Quando a gente está falando de estudo, a gente também tem micropassos, tá? Eu coloquei aqui um exemplo. Por exemplo, para a gente chegar na rotina de estudo, a gente tem que definir qual o horário e qual o local que a gente vai fazer, né? Ter esse momento de estudo. O horário que ele vai fazer, não só o horário tipo 2 horas da tarde, ou 3 horas da tarde, ou 9 horas da manhã, mas também o tempo que ele vai levar nesse estudo. O local, qual o ambiente, vai ser na sala, vai ser no quarto dele, vai ser na mesa da cozinha, vai ser na escrivaninha, o que vai ter ali, né, nesse ambiente, nesse local, que pode estar facilitando esse processo ou pode estar atrapalhando, que pode servir de distrator, que pode ser algo que esteja dificultando esse processo de estudo, tá? A gente tem, por exemplo, os materiais, organização desses materiais, como é que os materiais de estudo do meu filho está organizado, né? Os cadernos, os livros, lápis, estojo, quando ele vai sentar para estudar lá na mesa, que materiais eu estou organizando ali, eu deixo disponível para que ele estude, né? O que está ali disponível para ele? Dentro desses materiais, a gente pode incluir também como ele guarda esses materiais em casa, como ele arruma a mochila. Tudo isso a gente tem que pensar. Por quê? Porque até para ele pegar o material para poder estudar, a gente precisa desenvolver autonomia, porque não é você, mãe, que tem que ficar a vida inteira, mesmo que no primeiro momento você faça isso, mas o objetivo é que você não fique a vida inteira indo lá, pegando tudo e dando na mão dele para estudar. Que ele tenha autonomia de ir lá, pegar o caderno, o livro, enfim, as coisas que ele precisa para sentar para estudar. Mas para isso os materiais precisam estar organizados, né? E a agenda. Eu coloquei aqui agenda semanal, mas a gente pode pensar em agenda mensal, semanal e diária também. Mas a agenda semanal quais são os compromissos dentro da rotina de estudo dele que ele tem que cumprir. Então, ele tem algum trabalho que ele tem que executar essa semana? Ele tem a prova? Ele tem atividade de casa? Quais foram as matérias que ele já teve? Quais que ele vai ter durante a semana para ele poder estudar, poder se organizar? Então, essa agenda semanal, existe uma forma da gente organizar isso, né? Semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre isso na nossa live. E até a gente chegar no como estudar. O como estudar, ensinar para ele como estudar, porque aí também organizamos tudo e aí ele vai sentar para estudar. A mesa, o local que ele vai estudar, tá tudo organizadinho. Agora ele vai sentar. Ele vai sentar e ele não sabe o que fazer. Por quê? Porque nós não ensinamos. A escola também não ensina, né? Deixa eu virar aqui. A escola também não ensina a criança ou adolescente a estudar. A escola dá aula, né? Peraí, gente. Só um minutinho. A escola, ela ensina como que a criança estuda, não, o conteúdo, né? Mas como a criança vai estudar em casa, aí não é a escola que ensina, infelizmente, porque deveria, né? Deveria, já que a escola é um ambiente de aprendizagem, só que não se ensina a estudar. E como é que a escola ensina? A escola que ela faz o quê? A escola, ela dá aula. Então, é muito expositiva a maioria das escolas e a maioria das aulas, mesmo que a gente tenha aí algumas aulas mais dinâmicas, mas a grande maioria das aulas, elas são muito expositivas, né? A criança sentada, passivamente, ouvindo o professor explicar uma matéria. Ele ouve, ele pensa sobre aquilo, em alguns momentos ele até pode falar, perguntar alguma coisa, comentar, mas ele é muito mais pela audição, ele ouve aquilo, ele anota, ele registra no caderno, porque tem, né, as atividades que ele faz, a cópia do quadro, etc. E é assim. Quando ele vai para casa e ele tem que sentar para estudar, o que acontece? Ele vai reproduzir esse modelo, porque é o único que ele conhece. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o livro ou o caderno. Quem já não fez isso, né? A gente já fez isso e com certeza, né? O filho de vocês também já deve ter feito. Daniele, nossas lives elas ficam gravadas sim, mas apenas por 24 horas, tá?
Depois de 24 horas, no caso, amanhã é quarta, né? Quinta-feira ela sai do ar, tá bom? Então, a gente já fez isso e os filhos de vocês provavelmente já fez, ou se é que não faz ainda, que é pegar o caderno, às vezes até de matemática, história, de qualquer matéria, eles estudam sempre da mesma forma, né? Pega o caderno ou o livro e fica lendo aquilo. E não tem um conhecimento de como estudar para matemática. Qual é a melhor estratégia para estudar para matemática? Como é que a gente estuda para matemática? É igual a gente estuda para português? É igual a gente estuda para história e geografia? É igual a gente estuda para inglês? Então a gente precisa ensinar como estudar. Algumas técnicas, a gente pode trabalhar com mapa mental, a gente pode trabalhar com algumas técnicas que vão ajudar nesse processo. Mas isso é uma etapa que vem depois. Não dá para a gente poder começar por aí, né? Sem que a gente primeiro estruture toda essa parte. Então, se a gente for pensar num passo a passo para criar uma rotina de estudo, a gente tem que se preocupar com o local onde essa criança vai estudar. Esse local, é claro, gente, que aqui a gente está falando do ideal e a gente tem a realidade de cada família, de cada casa, né, de cada situação, tá? Então, a gente tem o ideal, a gente vai adaptar à realidade. Quanto mais próximo do ideal, mais benefícios, mas a gente sabe que nem sempre isso é possível. Então, a gente vai pensar no local de estudo, aquele local da casa, né, que seja o mais tranquilo possível. Não dá para a criança estudar na sala, como eu já vi em algumas situações, a criança está estudando na mesa da sala, enquanto tem ali no mesmo ambiente um sofá com o irmão vendo televisão ou o pai assistindo televisão. Então não tem como. A gente tem que pensar um ambiente mais tranquilo possível, um ambiente com menos distratores possível. Se não tem como, né, um espaço específico para eles, tem que ser na mesa da sala ou na mesa da cozinha, que a gente pense nesse ambiente ali de forma que seja mais tranquilo para aquela criança, tá? Que seja num momento que não tenha tanta circulação de pessoas. Eu já vi muitas famílias onde a mãe está fazendo comida e a criança está estudando. Gente, eu vou dizer para vocês, é muito difícil uma criança com TDAH manter atenção, foco, quando você está estudando com a criança na mesa da cozinha e você está fazendo comida. Além de você estar focando lá e cá, tem o barulho de você cortando coisa, tem você mexendo em panela, tem o barulho da panela, tem o cheiro da panela, tem uma série de estímulos que estão sobrecarregando o sistema atencional dessa criança. E aí, para ela conseguir guardar as informações, prestar atenção, é muito mais difícil, né? Então, não dá. A gente precisa encontrar uma forma diferente de organizar esse ambiente de estudo, tá? Esse local de estudo. De preferência, que seja um local fixo, que toda vez que a criança for estudar, ela estude sempre no mesmo lugar. Que ela não estude hoje na sala, amanhã na cozinha, depois da manhã ela estuda no quarto. Que tenha um local que seja rotina. A gente está falando de rotina de estudo, né? Que vire uma rotina a criança e para aquele ambiente. Por quê? Porque o nosso cérebro ele vai registrando as experiências que a gente tem. Se a gente sempre senta na mesa para poder estudar, num determinado local para poder estudar, o nosso cérebro registra. E toda vez que a gente chega naquele ambiente, ele já entende que é a hora de estudar. Então ele já começa a se preparar para essa ação. Se a gente muda muito, a gente dificulta o cérebro a criar essa automação, tá? A mesma coisa é com o horário. O ideal é que a gente tenha um horário fixo para estudar, né? Sempre no mesmo horário, para a gente criar esse hábito, criar essa rotina pela repetição. Mas a gente também sabe que dentro da rotina existem outras atividades. Então é muito comum a criança, por exemplo, ter terça, quinta e sexta, a rotina é mais tranquila. E aí ela estuda 2 horas da tarde. Mas segunda e quarta ela tem futebol e ela tem terapia. Então ela não consegue estudar 2 horas da tarde. Ela vai ter que estudar, 4 horas. Ok.
dentro da rotina, se precisar ter essa mudança, tudo bem. Mas essa mudança vai acontecer de uma forma fixa. Então a criança sabe que segunda e quarta ela vai estudar 4 horas e terça, quinta e sexta ela vai estudar 2 horas. Isso é sempre, vira uma rotina para ela. O que não dá é, segunda ela estuda 2 horas, aí terça ela estuda 4 horas, aí quarta ela estuda, 6 horas, aí quinta ela não estuda, aí sexta ela estuda 2 horas de novo, aí na outra semana, segunda-feira que ela estudou 2 horas, agora ela vai estudar 3, cada dia, é um horário, é de acordo com o que dá, com que eu tô disponível. Aí, gente, é quase impossível você criar uma rotina de estudo quando não há rotina. Quando cada hora é um lugar diferente, cada hora é um horário diferente. Ok? Então a gente precisa cuidar disso, tá? Uma outra coisa em relação ao local, que eu vou retomar aqui, é não só o local físico, né? Se é na sala, se é na cozinha, se é na mesa da sala, enfim. Mas o local, a gente preparar esse local, né? Com a mesa, a gente organizar essa mesa, organizar quais são os objetos, os materiais que vão estar ali naquela mesa disponível. Então, os materiais que a gente vai usar na hora de estudar também precisam estar organizados. E existe uma série de maneiras de a gente organizar isso, tá? Mas precisam estar organizados. Para quê? Para facilitar o acesso, para que a criança consiga ir lá, pegar o que ele precisa e também para que ele organize a mesa de estudos com exatamente aquilo que ele precisa, para ele não ter que ficar levantando toda hora para poder pegar alguma coisa que ele esqueceu, e também para que não tenha nada ali que seja supérfluo, sabe? Vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui é um estojo, tá? Olha quantas divisórias tem nesse estojo, gente. 3. Pensa numa criança com TDAH com estojo com 3 divisórias. Qual é a tendência dessa criança com esse estojo? Ficar abrindo, abre um, abre outro, abre um, abre outro, abre, olha. Primeiro que ele mistura tudo. O meu tá. Eu não tenho TDAH, né? Então o meu tá separadinho com o que tem cada abinha, né? Por enquanto. Depois mistura tudo. Mas por enquanto tá separadinho. As canetas aqui, lápis, aqui tem a parte corretivo, cola, marca-texto, não sei o que. Aqui já tem a parte de régua, tesoura e tal. Então tá organizado. Mas se pensa numa criança com TDAH, primeiro que é uma misturada danada, daqui a pouco ela tá abrindo aqui, aí procura aquele dentro de um monte de coisa, não acha, aí vai aqui para trás. Você imagina isso na hora de estudar, que ele já não tá afim de estudar, ele vai ficar perdido, ele vai ficar mexendo no estojo. Então, gente, se ele vai usar lápis e borracha, é lápis e borracha. Se ele vai usar lápis de cor, ele vai deixar, né, se é um trabalho que ele vai fazer que vai precisar usar, ele vai deixar o lápis de cor, ele vai usar na hora que ele precisar. A gente vai só colocar aquilo que ele vai usar. Não vai colocar um estojo cheio de coisa para ele ficar perdido e mexendo, e mexendo, e mexendo naquilo o tempo todo. Ok? A gente vai colocar aquilo que ele precisa. E aí existem várias técnicas e várias formas de a gente organizar isso, né? E tornar isso uma rotina para a criança. Tornando também essa criança autônoma para organizar o seu espaço de estudo. Então, no início, os pais fazem para a criança, depois fazem com a criança e depois a criança faz sozinha, tá? Então, definir um horário para estudar, definir um local e organizar esse local, organizar os materiais para que na hora que for estudar fique fácil acesso e a criança consiga pegar exatamente aquilo que ela precisa para estudar. A gente precisa organizar o tempo de estudo, e aqui eu vou chamar atenção novamente para os micropassos. Se a gente quer que a criança faça 1 hora de estudo, né? Porque na nossa cabeça a gente acha que tempo de estudo, muito tempo de estudo é sinal de que a criança estudou. E se ele fica pouco tempo, é sinal de que ele não estudou. E, gente, isso é um engano, tá? A gente pode ter uma criança, adolescente, ou até mesmo a gente que é adulto, um tempão estudando e a gente não conseguir aprender nada, e a gente tá ali um tempão e a informação não entra. Como a gente pode ter um momento de estudo breve e a gente conseguir aprender.
Então não é a quantidade de tempo que faz a diferença. Mas vamos lá, se a gente quer que a criança fique 1 hora estudando, pelo menos, por dia, a gente não vai começar com 1 hora. Se a gente está começando a rotina de estudo agora, a gente não vai começar com 1 hora. A gente vai começar com um tempo menor e a gente vai aumentando gradativamente. Então, 2 coisas que a gente vai usar na hora de organizar o tempo de estudo. A gente vai usar os micropassos, que é definir o tempo que a gente deseja, e a gente vai chegando nesse tempo aos poucos, e a gente também vai trabalhar com os blocos de tempo. Porque esses blocos de tempo também nos ajudam. Por quê? Porque um bloco de tempo é a gente pegar aquela 1 hora e dividir, sei lá, em 4 etapas de 25 minutos, por exemplo. E aí a gente consegue, 25 minutos, ó, de 4 blocos ou 2 blocos, a gente consegue diminuir esse tempo para a criança ter o seu foco atencional respeitado ali, né? Ele conseguir manter o foco atencional dele. Depois a gente dá uma pausa e retoma com outro bloco de estudo. Então a gente consegue fazer isso quando a gente entende que o cérebro TDAH ele precisa dar esse respiro no meio do processo. Ficar direto é mais difícil, a não ser que seja um tema que ele goste muito e aí ele entra em hiperfoco. Mas se não for, é o caso, que na maioria das vezes não é, né? A criança precisa desses micropassos que a gente está falando aqui, né? E aumentando gradativamente esse tempo, e ao mesmo tempo a gente precisa trabalhar com blocos de tempo que também ajuda e facilita o engajamento, tá? Ao invés de ficar, sei lá, 1 hora inteira, a gente vai dividindo essa 1 hora em pequenos blocos para que a criança consiga iniciar e se manter, né, e terminar a tarefa que a gente deseja que ele execute, ok? Então, ó, isso também é uma etapa que a gente precisa cuidar, né? O tempo, quanto tempo. E aí a gente vai organizar também o que, ó, a Ana entrou aqui. Ana, saudade, Ana. Ana é especialista em rotina, né? Rotina educativa e rotina de estudo. Aprendi tudo com ela. A Ana me ensinou, né, tudo isso e assim, chamando atenção pra gente, né, quando a gente vai organizar a rotina de estudo, que além de toda essa organização que a gente falou, a gente precisa também organizar a agenda dessa criança, porque tudo bem, ela já organizou, a gente já organizou com ela o horário, o tempo que ela vai estudar, os materiais, o local, a gente já organizou tudo. Agora a criança vai sentar para estudar, tá, mas ela vai estudar o quê? Como que ela vai se planejar e se organizar para o que ela vai estudar naquele tempo que ela tem para estudar? Ela vai estudar o quê? Português, matemática? Tá, mas ela vai estudar português, mas o que ela vai estudar em português? O que ela tem que fazer? Quais são os compromissos que ela tem que cumprir daquele dia, daquela semana? Ele tem trabalho para entregar? Tem exercício para fazer, tem prova que vai acontecer. Então, toda essa organização dessa agenda, a gente também precisa ensinar, né, treinar a criança, orientar a criança a se organizar nisso. Porque quando ela for sentar para estudar, ela vai saber o que ela vai estudar. Quando ela for pegar, né, os materiais para poder sentar para estudar, ela vai saber qual material ela vai pegar. Se vai ser o livro, se vai ser o caderno, se ela vai precisar dos dois, se ela vai precisar de algum outro tipo de material. Tudo isso ela só vai saber se ela tiver um plano de estudo, né? Se ela tiver ali uma organização, uma organização semanal, uma organização diária daquilo que ela precisa estudar. E, gente, a gente está falando mais uma vez, a gente está falando de uma criança com TDAH que tem, por ter TDAH, ela tem uma disfunção executiva, ela tem exatamente uma disfunção nessas habilidades que a gente está falando, que é a habilidade de organização e planejamento, que são essenciais para uma rotina de estudo. Então, se a gente tem uma criança com uma disfunção nas funções executivas, né, uma disfunção executiva, em especial nessas habilidades, a gente vai precisar trabalhar com essa criança o desenvolvimento dessas habilidades, ok? Então, mais uma vez, não adianta você querer chegar lá no topo da escada sem você passar pelos degraus. O topo da escada é a implementação de uma rotina de estudo.
mas a gente vai precisar passar por cada degrauzinho desse, treinando essa criança a desenvolver essa autonomia, tá? E até que então a gente chega nesse como estudar. Então eu já sei onde eu vou estudar, eu já sei quando eu vou estudar, eu já sei quanto tempo eu vou precisar para estudar, eu já sei, né, o que eu vou estudar, qual conteúdo, qual matéria, o que eu preciso fazer, eu já sei tudo isso. Mas como que eu estudo? Eu não sei. Se eu não sei, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma reprodução do modelo da sala de aula, que é o quê? Cópia, né? Sala de aula é cópia, é ouvir o professor explicar. Se eu só sei ouvir o professor explicar, eu vou ficar lendo aquele livro, lendo o caderno, e eu não sei como que eu estudo para português, eu não sei como que eu estudo para matemática, eu não sei como que eu estudo para geografia. Então, esse como estudar, a gente vai ensinar a criança como ela pode estudar, com estratégias, né, de estudo ali para ela, mas a gente só vai conseguir implementar isso quando a gente organizou todos os outros passos. Então, como eu expliquei, são degraus de uma escada, que o topo é a rotina de estudo, mas para a gente chegar lá, a gente vai organizando o horário, local, tempo de estudo, materiais, agenda, né? Planejamento da agenda ali do dia, e como essa criança vai conseguir estudar. Aí sim a gente vai conseguir desenvolver essa autonomia, aí sim a gente vai conseguir colocar em prática a rotina de estudo. Começando e aumentando gradativamente. Não dá pra gente começar achando que a criança vai ficar 2 horas, 1h30 sentado estudando lindamente. A gente começa com um tempo menor e vai gradativamente ampliando esse tempo para que ela consiga colocar em prática aquilo que ela precisa colocar. Tudo bem, pessoal? Gostaram? Entenderam? Ficaram com dúvidas? Sim ou não? Como é que vocês estão aí? Se ficar, ó, a Patrícia, né, tinha colocado, né, ela tá 2 anos, né, desenvolvendo isso com o filho dela. Hoje eles estão caminhando para autonomia, né, eles estão bem, mas quanto tempo tá se implementando isso, né, tá trabalhando isso? A gente começou também a trabalhar um pouquinho lá atrás na orientação de pais e foram dando continuidade nesse processo, justamente porque não é um trabalho que é feito de um dia para a noite, né? É um trabalho realmente de constância, você definir ali quais são os passos que você vai seguir e você se manter constante naquilo, e aí você vai colher os frutos. Ai, Ana, obrigada. Você sabe que eu aprendi contigo, né? Então, tive uma ótima professora. Agora a Ana só tá ensinando pra bebezinha dela, por enquanto. Por enquanto, só o bebezinho tá aprendendo. Então é isso, pessoal. Lembrando que a gente tem nosso encontro toda terça-feira aqui no Instagram. Semana que vem a gente vai falar sobre como a gente pode organizar como a gente pode organizar, né, esse planejamento de estudo, né, essa agenda semanal, como é que a gente pode organizar esse passo a passo para você conseguir organizar, né, esse planejamento mesmo de estudo, porque muitas atividades que a criança vai ter que executar em casa, muito trabalho, prova, exercício, não é para o dia seguinte, que ela chega hoje com a atividade, tem que fazer para o dia seguinte. Muitos têm datas para médio e longo prazo, né? Datas mais para frente, daqui a uma semana, daqui a alguns dias, daqui a 15 dias. E aí a criança com TDAH, ela tem uma tendência a se perder nesse tempo. E como ela se perde nesse tempo, ela muitas vezes, quando só vai lembrar daquilo, ou só vai se dar conta que ela precisa realizar aquela atividade na véspera, ou às vezes até na hora que ela chega na sala que ela lembra, ou que ela vai para a escola que ela lembra que tinha aquele trabalho, que tinha aquela prova, que tinha aquele exercício para fazer. Então, organizar esse planejamento de médio prazo exige da gente algumas estratégias. A gente vai falar sobre isso na semana que vem, na nossa live da semana que vem. Ok? Valeu? Tudo bem? Então tá bom, gente.
Boa noite para vocês, uma ótima terça, um ótimo final de semana aí, restinho de semana para vocês, né? E contem comigo. É isso aí, Ana, é miopia temporal, exatamente. Exatamente. Por que é miopia temporal? Porque a criança ela só vai se dar conta, o TDAH só vai se dar conta daquilo que ele tem que fazer quando o tempo é aqui e agora. Enquanto é futuro, é futuro, eu deixo para depois, dá tempo depois, ele vai procrastinando, ele vai deixando para depois porque não é urgente. Né? TDAH tem uma tendência a focar naquilo que é urgente, né? É o apagador de incêndio. Quando o incêndio começa, aí que ele vai apagar. Mas enquanto ele tá vendo lá que o negócio ainda dá para controlar, ele deixa. Então a mesma coisa, enquanto ele vê que dá tempo de, depois eu faço, não é para hoje, não é para amanhã, depois eu faço. E aí quando chega no aqui e agora, aí pronto. Aí ele enxerga e vê que, agora acabou o tempo, eu tenho que fazer. Então não tem como adiar mais. Então essa miopia temporal realmente sabota muita gente. E a gente não vai deixar que as nossas crianças sejam sabotadas por essa miopia. Essa miopia ela vai estar ali presente, ela vai trazer dificuldade, mas a gente vai ensinar para as crianças estratégias para que ela não traga prejuízos. Que esse é o grande questão do TDAH. Não é a gente curar o TDAH, porque o TDAH não tem cura, né? A criança não vai deixar de ter TDAH, não vai deixar de ter miopia temporal. A gente vai, sim, ensinar essa criança estratégias para que essas dificuldades não tragam os prejuízos para a vida dela. É esse o nosso grande objetivo e é por isso que eu estou aqui toda semana para te ajudar também. Tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal!